Várias histórias e um mistério. Na obra A Sombra do Vento, Carlos Ruiz Zafón nos leva a Barcelona e nos apresenta uma obra cheia de mistérios, suspense e muitos segredos. Olá pessoal, eu aqui de novo trazendo mais uma resenha para vocês e hoje eu escolhi um grande livro, outro best-seller e uma literatura estrangeira do autor Carlos Ruiz Zafón, um autor espanhol, um livro publicado pela editora Suma das Letras e que traz pra gente uma história muito interessante que até de início eu não gostei e eu vou explicar para vocês por quê. O que mais gostei desse livro foi o quão eclético ele é. Neste livro, o autor Carlos Ruiz Zafón, ele usa de vários recursos de linguagem para trazer uma narrativa de suspense e um mistério por trás de um livro também chamado A Sombra do Vento, perdido no cemitério dos livros. Tudo começa quando uma criança de 10 anos, o Daniel Samper, é levado pelo seu pai a um cemitério de livros esquecidos. É uma biblioteca cheia de livros que foram uma vez esquecidos e guardados nesse cemitério de literaturas não mais lidas. Daniel encontra então um livro chamado A Sombra do Vento, escrito pelo autor Julián Carax. Ao levar o livro para casa, Daniel inicia a sua leitura e em uma noite ele termina de ler um livro que ele achou muito interessante. Ele não conseguiu parar de ler o livro e passou a noite lendo essa obra que ele tinha encontrado no cemitério dos livros. Ao terminar de ler o livro, Daniel fica muito interessado em ler outras obras do autor Julián Carax. Ao ir atrás dessas obras, Daniel descobre que todos os exemplares publicados do autor Julián Carax foram queimados por alguém que ninguém sabe quem. A última obra que está na mão dele, que é A Sombra do Vento, é se não a última, é uma das últimas obras que ainda restam desse autor. E aí isso planta uma sementinha de curiosidade na cabeça de Daniel e ele fica curioso em descobrir onde está, o que aconteceu com esse autor que ninguém sabe onde está, ninguém sabe o que aconteceu e por que tem alguém tão interessado em queimar todas as obras do Julián Carax, que fez uma obra tão interessante aos olhos do Daniel. E aí começa uma grande busca desse menino que inicia a história aos 10 anos. Já adianto que essa história ela é contada em primeira pessoa pelo próprio personagem Daniel Samper, mas é contada como em forma de lembranças. Embora no decorrer da história ele vai crescendo, ele vai fazendo aniversário, né? Ele inicia aos 10 anos e depois aos 16, 18. Nessa trajetória, Daniel vai conhecendo algumas pessoas que conhecem muito ou pouco sobre Julián Carax e tenta fazer uma junção de todos os fatos e todas as histórias que foram cantadas desse autor. Só que ele vai conhecendo essas pessoas e algumas histórias ficam mal contadas. E é aí que o mistério dessa história fica muito interessante. O autor do livro, Carlos Ruiz Zafón, ele usa de uma linguagem, a princípio, meio chata, muito poética, ele usa palavras muito difíceis. Eu, até no início do livro, eu não gostei muito não por causa disso. Eu não gosto muito dessa coisa muito poética que o autor, que é uma linguagem que o autor faz muito uso na sua narrativa. À medida que ele vai crescendo, a história vai se desenvolvendo, ele vai utilizando e vai acrescentando outros recursos que deixa a história muito curiosa. Ele cria um suspense muito interessante, porque o Daniel ele vai atrás, né, de fatos que dizem a respeito ao Julián Carax e nós, leitores, vamos identificando que algumas coisas ficam bem mal entendidas e algumas respostas não são dadas quando ele tem esse diálogo com as pessoas que uma vez conheceram o Julián Carax ou sabiam alguma coisa a respeito dele.
E aí a linguagem, que no início é um pouco carregada e parece um pouco difícil para a gente, para nós que estamos lendo, ela vai ficando mais facilitada, porque a gente vê que o autor, ele continua usando essa linguagem. Na verdade, ele até diminui um pouco, porque ele usa outros recursos de linguagem, uma forma de narrar um pouco menos difícil, digamos, menos poética. Essas dificuldades que talvez os leitores que pegam a obra de Carlos Ruiz Zafón tenham, são diminuídas porque o autor ele continua usando essa linguagem, mas envolvendo outros aspectos da narrativa. Ele usa muito suspense para contar sobre a busca do Daniel ao tentar achar respostas do autor Julian Carax. E é muito interessante que o Daniel Samper, ele conta a história em primeira pessoa. Mas à medida que ele conhece esses personagens que vão contando para ele sobre Julian Carax, ele dá voz a esses personagens e novas histórias são contadas dentro da história dele. E isso fica muito legal, porque é como se fosse ele se passa por um detetive, ele tenta juntar todas essas histórias para descobrir o que na verdade aconteceu com Julian Carax. E o Daniel Samper, que é o personagem principal da nossa história, divide o seu protagonismo com Julian Carax, porque ao mesmo tempo que ele narra essa história buscando descobrir o que aconteceu com Julian Carax também se torna o personagem principal, porque toda a trama de A Sombra do Vento fala de Julian Carax e sobre as suas obras que foram desaparecidas e também sobre o desaparecimento dele. A fim de dar uma leveza nessa história de suspense e às vezes até um pouco de terror, o autor acrescenta alguns personagens. Na verdade, eu posso citar um chamado Fermin, que ajuda o Daniel nessa busca de encontrar a resposta de Julian Carax. O Fermin é um personagem muito peculiar e ele usa muito humor no seu suporte ali no Daniel. E isso dá um livro um equilíbrio, não deixa ele muito pesado por tratar de uma história de suspense e chega a beira um pouco o terror, e também não deixa ele bobo com as piadinhas que o Fermin ora traz. Além dessa pitadinha de humor que o autor Carlos Ruiz Zafón acrescenta na obra, ele também traz alguns romances. Daniel, ele tem alguns romances nessa obra, conta também um romance que o Julian Carax teve na sua juventude, que inclusive é um ponto-chave para descobrir o que acontece com Julian Carax e o seu sumiço. Então ele usa de diferentes gêneros, usa de suspense, romance, humor e também de fatos reais, uma vez que essa história se passa numa Barcelona pós-guerra. Deixando um pouco a história de lado, eu gostaria de comentar da escrita do autor, que é um elemento muito forte nesse livro. Como eu já disse, ele usa muito uma forma poética de narrar os fatos. E além disso, ele traz muitos detalhes. Ele traz detalhes sobre a Barcelona cinzenta, nostálgica e dramática que se passava naquela época. Ele também dá detalhes do ambiente, de quadros, de sons, cheiros. E isso é muito interessante para o leitor, porque consegue envolver muito quem está lendo e dá a ideia de vivenciar aquele momento. Além desses gêneros que o autor consegue conciliar nessa obra, ele traz uma crítica social ao capitalismo, à homofobia, à política e também à riqueza que se concentra nas mãos de poucos. Então, são muitos detalhes que fazem dessa obra o best-seller que ela se tornou, com mais de 6 milhões de livros vendidos no mundo inteiro. Eu confesso que fiquei muito preocupado, ao final, de não ter a resposta de todos os questionamentos que foram levantados durante a narrativa do autor. Mas são levantadas tantas perguntas durante o livro que eu fiquei com medo de, no final, não ter a resposta para todas essas perguntas e eu ficar frustrado, e achar o livro que decorreu assim, com uma escrita tão boa, no final ser ruim. Mas isso não aconteceu. Todas as respostas foram dadas, o mistério de Julian Carax foi revelado, o motivo do livro, de todas as suas obras serem queimadas, também tem uma razão. E o mais excitante de tudo isso é que todos os personagens que Daniel conheceu durante a sua busca fecham.
Isso é muito legal e inclusive arrepiante, porque de início essas histórias elas parecem ser isoladas, mas no final elas se fecham. Durante o livro, o Daniel conheceu várias pessoas e, a princípio, as histórias pareciam isoladas, mas no final, todas as respostas foram dadas e as histórias que foram contadas pelos personagens que, a princípio, pareciam isoladas, se fecharam e faziam sentido umas com as outras. E aí Daniel conseguiu revelar todo o mistério que havia por trás do sumiço de Julian Carax e de todas as suas obras. Essa é a dica de hoje. Se gostaram da resenha, cliquem aqui em curtir, inscrevam-se no nosso canal e nos acompanhem também nas nossas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Aproveitando que você ainda está aí, não deixe de assistir a última resenha postada aqui no canal. Clique aqui e confira. Tchau!